Bom, primeirão, bom dia a todos novamente. Na aula passada a gente viu a aula 1 sobre esse mesmo conteúdo, né? Os períodos arcaico e clássico da Grécia Antiga, né? Então, a gente viu a formação das cidades-estados, as polis gregas, né? Vimos que duas vão se destacar, que é Esparta e Atenas, e aí a gente estudou exclusivamente na aula passada Atenas. Na aula de hoje a gente vai ver a segunda cidade-estado mais importante da Grécia Antiga, que foi Esparta. Professor, então Atenas foi mais importante que Esparta? É difícil a gente balizar e falar qual foi mais importante das duas. Ambas tiveram a sua importância, as suas características dentro desse contexto da Grécia Antiga. Só que uma pendeu mais para o lado filosófico do conhecimento, do saber, das artes, que foi Atenas, né? E uma pendeu mais para o lado militar, do exército, de soldados, formação de soldados, que foi Esparta. E querendo ou não, dentro de um contexto de um país, de um território que quer se expandir territorialmente, quer aumentar o seu poder de império grego, né? Querendo ou não, você ter um exército bem treinado, um exército forte, é um objeto muito importante de você se ter e aperfeiçoar dentro do contexto da Grécia Antiga. Mas vamos lá, para a gente não segurar muito mais. Quando a gente fala de Esparta, a gente está falando de uma sociedade militarizada. E o que isso quer dizer? Que eles viviam sob uma ditadura? Não, não é bem isso. Mas é uma sociedade que respirava a todo momento as suas principais características militares. Isso dentro do núcleo familiar, ou seja, dentro de casa, e também em meio à comunidade externa fora da sua casa. Então, era normal, dentro daquele contexto, que cada família tivesse um guerreiro, tivesse um soldado dentro de casa, porque era honroso você servir ao exército espartano, até porque fazia parte da gênese da formação da educação espartana dentro daquele contexto, tá bom? Então, a sociedade espartana, vamos dizer assim, era uma sociedade que era liderada, voltada para as guerras, voltada para esse lado militar, né? Na aula de hoje que eu vou citar um pouco o filme 300, para quem já assistiu, porque o filme 300 retrata muito bem o que era ser um espartano, o que era Esparta e as suas principais características, tá bom? Politicamente, a Esparta, ela não era uma aristocracia, vamos dizer assim, que coordenava a cidade, e sim a Esparta era liderada por dois reis, a chamada diarquia, né? Dois reis que comandavam, lideravam a cidade de Esparta, porque um ficava mais ligado a esse lado militar e o outro ficava ligado mais a esse lado político da cidade, de organizar a cidade, cuidar da cidade, investir na cidade e tal, e o outro se preocupava com as guerras que Esparta se envolvia dentro daquele contexto, tá bom? Bom, a sociedade ela vai ser fundada na Península do Peloponeso, tá bom? Na região da Lacônia, por isso que o outro nome da Esparta é Lacônia, a região onde eles habitavam, né? E eles vão ser fundados no século X a.C. pelos dórios. Lembra que são 4 povos que fundam a Grécia Antiga? Aqueus, Eólios, Jônios e Dórios. Os dórios é que vão fundar a cidade-estado de Esparta. Os dórios, eles já eram grandes guerreiros, né? Eram dos povos indo-europeus, também guerreiros e tudo mais. E eles vão investir isso dentro do contexto também do território do Peloponeso, que é onde surge a cidade-estado de Esparta, tá bom? Então, eles vão dominar a cidade, exercendo sobre ela grande pressão militar para evitar qualquer rebelião dentro daquele contexto, tá bom? Então, vamos lá. Ao contrário de Atenas, que caminhava politicamente para a democracia, para a participação, vamos dizer assim, da população, no poder, no governo da cidade, Esparta manteve-se sempre sob o controle de uma aristocracia guerreira, os dois reis, né? Um dos reis era sempre ligado a esse lado militar, de formação militar da cidade-estado de Esparta. Então, era muito importante para vocês verem como eles respiravam bastante esse contexto militar, vamos dizer assim. Bom, aqui no mapa, aqui na tela de vocês está o mapa da Grécia Antiga, né? O mesmo mapa da aula passada. Na aula passada eu destaquei onde surgiu Atenas, né? Na aula de hoje eu destaco para vocês onde surge Esparta, né? Está o círculo vermelho em torno da cidade. Essa parte da Grécia onde fica a Esparta se chama Península do Peloponeso. Península, eu acho que vocês já aprenderam o que é uma península em aula de geografia, né? E o nome dessa península aqui é Peloponeso. Na Península do Peloponeso é fundada, entre outras cidades-estados, a cidade-estado de Esparta. Então pode ver que eles habitavam o território grego, mas também eram meio que conectados ao mar também dentro daquele contexto. O mar Mediterrâneo, o mar Egeu, eram banhados por esses dois respectivos mares. Então é uma sociedade guerreira, né? Então militar e tudo mais soldados,
mas também que às vezes se conectava vamos dizer assim, nas invasões, nas guerras no litoral, que é por onde, por exemplo, vai chegar o Império Persa, que vai ser os grandes inimigos dos espartanos, dos gregos, dentro daquele contexto. Tá bom? Como é que era a sociedade espartana, então? Esparta, ela foi criada, né, uma estrutura social rigidamente hierárquica, né? Então, porque eles vão herdar isso, mais ou menos, essa divisão que vinha diretamente dos dórios, né? Então, haviam 3 grupos sociais importantes definidos na cidade. Os espartanos, chamados também de esparciatas, os periecos e os ilotas. São 3 nomes bem diferentes, né? Espartanos, periecos e ilotas. Professor, tudo quer dizer a mesma coisa? Não. E a gente vai ver as diferenças agora. Espartanos ou esparciatas, também chamados de homoioi, que significa iguais. Essa parte da população de Esparta descendiam diretamente dos antigos dórios e eram os únicos considerados cidadãos, tá bom? Então, esses descendiam diretamente dos dórios e somente eles eram considerados cidadãos em Esparta. Vamos lembrar em Atenas? Quem era cidadão em Atenas? Apenas os homens que o pai e a mãe fossem atenienses, né? Aqui em Esparta só era cidadão quem descendia diretamente dos dórios, né? Mas aí poderia ser mulheres também, tá? Dedicavam-se à atividade militar e à política. Viviam grande parte de suas vidas nos quartéis, onde eram preparados para ser hábeis guerreiros. Nenhum espartano se dedicava a qualquer atividade produtiva. Todo espartano, ele era um guerreiro, ele era um soldado. É o eterno servir o exército na cidade de Esparta, basicamente isso. Vamos lá, a segunda classe social em Esparta eram os periecos. Quem eram os periecos? Eram homens livres que viviam nos arredores de Esparta, né? Então não viviam dentro de Esparta, viviam ao redor de Esparta e se dedicavam à agricultura, né? Ao artesanato e ao comércio. Eles não tinham nenhum direito político, vamos dizer assim, né? E deviam pagar tributos, impostos, né? E prestar serviços ao exército espartano. Então quem eram essas pessoas? Geralmente não eram descendentes dos dórios, alguns eram estrangeiros que viviam ali em volta da cidade e estado de Esparta. Então, não era nem espartano, mas também não era um escravo, um ilota, não era nada disso. Então, ele era um perieco, né? Era um homem livre que vivia aos redores ali. Muitos desses eram comerciantes, então vendiam frutas, verduras, legumes, né? Ali na cidade, ali, o povo comprar, se alimentar. Mas, mesmo assim, tinham que pagar impostos, tinham que pagar tributos para os espartanos. A última classe, mas é a mais numerosa em Esparta, serão os ilotas. Quem eram os ilotas? Eles eram os descendentes das populações dominadas pelos dórios. Os dórios chegaram, o povo indo-europeu que fundou Esparta, né? Eles chegaram em outros territórios e dominaram também. Então, essa população descendia dessas populações dominadas pelos dórios. E formavam também a população mais numerosa na cidade, né? Servos do Estado, eles eram trabalhadores, vamos dizer assim, né? Não tinham qualquer direito civil, político ou social. E viviam em aldeias separadas dos espartanos e eram obrigados, era para ter negritado até, eram obrigados a trabalhar para eles, entregando-lhes boa parte da produção. Logo, por que os espartanos vão ser grandes soldados? Porque todo o trabalho doméstico, todo o trabalho interno dentro de Esparta, quem exercia, quem fazia isso era um ilota, que era basicamente quase que um escravo, porque ele era obrigado a trabalhar. A diferença é que ele tinha uma certa liberdade, à noite podia sair, se alimentar e tudo mais, né? Mas ele era quase que um ilota dentro daquele contexto social de Esparta. Então a gente fala que essa parte da população, os ilotas, era a parte da população que mais sofria. Por qual motivo, né? Dentro do ritual espartano, né, de formação de soldado, tinha uma parte que era chamada criteia. O que era a criteia? Criteia era uma espécie de ritual de passagem dos meninos espartanos para a vida adulta. Ali com 15, 16, 17 anos, está deixando a adolescência, começando a vida adulta, você tinha uma última etapa da educação espartana, que era a criteia. E o que era esse evento, né? Os jovens eles tinham que caçar e matar os ilotas. Então, os ilotas eles sofriam bastante, porque eles eram perseguidos nesse ritual de passagem espartano. Imagine vocês estão nessa idade, né? 16, 17 anos, os meninos aí, né? Um Vitor Hugo da vida, o Ebert da vida aí, ó. A pessoa tem que caçar um ilota, vocês dariam conta de caçar, brigar e tudo mais, vencer um conflito e tudo mais, sobreviver na formação espartana? Era essa parte
da Criteia dentro daquele contexto, tá? Então os ilotas sofriam bastante. E pegando a pirâmide social de Esparta, vocês podem ver que a maior parte da população em Esparta eram ilotas. Desculpa aqui pelo erro de ortografia na palavra ilota aqui na tela de vocês, tá bom? Mas podem ver, os espartanos eram a menor parte da população em Esparta, né? Os periecos eram a parte do meio, né? Então, nem tão numerosos, nem tão numerosos, mas também nem tão pouco numerosos, e a maior parte eram os ilotas. Eles, sim, bastante numerosos dentro da Grécia Antiga, tá? Dentro de Esparta, na Grécia Antiga. Bom, vamos lá. Opa, não está passando. Esparta, eles cultuavam dois deuses, aliás, uma deusa e um semideus importante dentro da mitologia grega, né? Mesmo Atena, que era cultuada pelos atenienses, também vai ser cultuada pelos espartanos, né? Lembrando que Atena é a deusa da mitologia grega, conhecido também como Minerva, como a gente viu. Era a deusa da inteligência, sabedoria, senso, de justiça e das artes, né? E os homens cultuavam os guerreiros também. Eles vão cultuar a figura de Aquiles. Vocês lembram da lenda de Troia que eu falei? Que Helena foi raptada por Paris, príncipe de Troia, tudo mais. Aí o exército grego formou e foi buscar Helena lá em Troia. E o principal guerreiro dos gregos era Aquiles, né? Que dizia a mitologia grega que seu único ponto invulnerável era o seu calcanhar, o calcanhar de Aquiles, que foi seu ponto frágil que acabou levando à morte. Quem assistiu o filme até Troia, né, vê que ele leva uma flechada no calcanhar, que é onde começa a sua morte, pelo calcanhar. Então, Aquiles, por ter sido um exímio guerreiro, ele também era cultuado quase que como um deus pelos espartanos, por essa força e tudo mais, essa virilidade que ele exercia dentro daquele contexto da história da Grécia Antiga. Então, Atena e Aquiles eram cultuados, né, as figuras de deuses mais cultuadas ali em Esparta, né? Lembrando que todo o contexto da Grécia Antiga, a religiosidade deles é politeísta, tá bom? Se eu perguntar para vocês qual a principal característica religiosa da Grécia Antiga, vocês têm que falar que eles são politeístas, tá bom? Politeístas. Não são monoteístas. Acreditavam em vários deuses, nesse sentido. E como é que era a educação para a guerra? Eu vi que o Alex ele comentou um pouco, né? No bate-papo, como é que era a educação espartana. A gente vai falar um pouquinho melhor sobre ela agora, tá? Eu tinha separado, inclusive, os 4 minutos iniciais do filme 300 para a gente assistir, que é a parte do filme que relata muito bem como é que é essa educação espartana. Só que eu testando aqui em casa com a tia Valéria, eu vi que passar um vídeo desse jeito que eu passo em slide, ele fica cortando o áudio em casa, né? Se eu tentar passar um vídeo, vocês vão ficar vendo cenas, só que o áudio não vai ficar muito legal. Então, eu vou deixar a recomendação, e eu mando o link do YouTube também, dessa cena inicial do filme 300, que conta um pouco sobre a educação espartana. Eu vou falar sobre ela agora, mas é porque o filme ilustra melhor, né? E tudo mais. Tem imagens, musiquinha, que aí acaba dinamizando um pouco a explicação. Mas vamos lá, a educação espartana ela vai ser criada por Licurgo. Todo o roteiro da educação espartana é criado por um legislador chamado Licurgo. Ele vai criar isso mais ou menos no século VIII a.C. Esse sistema de educação espartana tem um nome, é chamado de agogê, tá bom? Agogê é uma palavra grega que significa treinamento ou orientação. O sistema ele vai ser aperfeiçoado pelo menos até o século V a.C. Então ele vai ter algumas mudanças ao longo dos anos. E como é que era a agogê e a educação espartana? Bom, a educação ela era pública e obrigatória para todos os filhos, homens dos espartanos. Então, essa educação que eu vou falar para vocês era somente para os homens, né? Com o objetivo de formar futuros guerreiros leais a Polis. O agogê, né, essa educação espartana, era condição para o indivíduo obter a cidadania. Por isso, eram supervisionados pelo Estado e pela comunidade. Então, a educação espartana ela era financiada, vigiada e treinada pelo Estado, porque o Estado estava formando os seus soldados, os seus guerreiros. Então, ia beneficiar a própria cidade, o Estado de Esparta, essa educação. Por isso que eles que vão se preocupar. Isso eu estou falando dos filhos homens, tá bom? As filhas mulheres não entram nesse roteiro da educação espartana, né? Vamos lá. Eu começo aqui falando com vocês aos 7 anos de idade. Eu vou tirar porque, na verdade, a educação espartana começa antes dos 7 anos de idade. Uma criança espartana, ao nascer, ela não está totalmente já liberada para viver, vamos dizer assim, né?
A partir do nascimento de uma criança, de um bebê, esse bebê ele é levado, na verdade, no momento do parto, né? Ele já é conduzido por uma autoridade de Esparta, né? É alguém do governo de Esparta já acompanhava os partos nas cidades, os partos da cidade-estado. Então, aquela criança que nascia com alguma deficiência, com algum problema e tudo mais, ela já era descartada, essa é a palavra. Ela era descartada pelos espartanos. O que isso quer dizer, né? Eles deixavam ela para a morte, o bebê. Né? Se nascesse com algum problema genético e tudo mais, ele já era descartado pelos espartanos. Então, só sobrevivia nessa primeira peneira, vamos dizer assim, as crianças bem formadas, que nasciam saudáveis dentro desse contexto, né? Nasciam, poderiam viver com a sua mãe, bonitinho como qualquer criança, até os 7 anos de idade. Chegando nos 7 anos de idade, começa a educação propriamente dito, né? Os rapazes espartanos, eles tinham que deixar sua casa, o lar. Então, imagina, 7 anos de idade, você tinha que sair da sua casa e iam viver em quartéis para serem treinados como soldados espartanos, onde eles vão permanecer mais ou menos até os 30 anos de idade dentro desses quartéis, tá bom? Lá o treinamento consistia em exercícios rigorosos de preparação física e atletismo, né? A disciplina ela era rígida e incluía castigos físicos por parte dos instrutores e dos meninos mais velhos. Qual é a ideia? Para quem assistiu o filme ver até essa cena, né? Eles batiam naquela criança, naquele adolescente que está sendo treinado, para ela suportar a dor. Então, para ser um soldado que não sabe o que é dor. Então, que ele vai sempre lutar até a exaustão, porque ele nunca vai sentir dor durante os combates, né? Essa é a ideia da educação espartana. Formar um soldado quase um super-homem, vamos dizer assim, né? Ao sair do quartel, aos 30 anos de idade, vamos dizer assim, o cidadão devia se casar e ter filhos, tá bom? Preferencialmente homens, mas não tem como a gente escolher o sexo da criança, né? Não vai falar, hoje eu vou fazer um menino, né? Não tem como, né? A gente fazer essa escolha. Mas, preferencialmente, gostaria que se tivesse homens para aumentar o exército espartano, assim dizer, né? Mas eles não poderiam ter essa rotina familiar, vamos dizer assim, né? Apesar de poderem se casar e ter filhos, os homens deviam comer juntos e não com suas famílias. E um cidadão espartano podia ser convocado para a guerra até os 60 anos de idade. Quem assistiu o filme 300, falando sobre ele um pouco mais, você vê lá que a principal figura é Leônidas, que foi um dos maiores líderes do exército espartano. Vocês vão ver isso ao longo do filme, que Leônidas quase em todo momento ele está com a esposa dele, mas em vários momentos ele está no quartel com seus irmãos, os guerreiros e tudo mais, né? Porque é basicamente o princípio da formação de Esparta dentro daquele contexto, essa figura de você nascer para a guerra, né? E fazer parte de um exército a vida inteira. Então é assim, tá bom? Então tanto que tem uma parte do filme, né, que os persas já estão tentando invadir a Grécia Antiga, né? Chega o exército de Xerxes e tal. E aí o exército espartano encontra, aí eu não lembro se é o exército ateniense, qual é a outra cidade-estado que manda alguns soldados, né? E aí até que os espartanos eram conhecidos por ser pouco numerosos, mas serem habilidosos e tudo mais. E aí tanto que no filme até tem essa provocação, né? Chega o líder de um exército de uma outra cidade-estado, vira para Leônidas e fala, mas você veio só com esses? E aí Leônidas, né, para ser irônico, né, ele começa a perguntar as profissões dos soldados da outra cidade-estado. Aí um fala que é ceramista, o outro fala que é, sei lá o quê. Tem várias profissões, artesão e tudo mais, né? E aí, tanto que Leônidas, aí eu acho que é a parte do filme que mais viraliza, que vocês veem por aí, né? Aí Leônidas vira para sua tropa e pergunta, né, espartanos, qual é a sua profissão? E aí aí eles gritam, né? Raul, Raul, que é o quê? Espartano não tem profissão. Espartano é um espartano. Ele é um guerreiro, ele é um militar. E é assim até o momento da sua morte. Quando é que alguém ganhava alforria, ou seja, a liberdade do exército espartano? Por volta dos 60 anos de idade, né? 50 a 60 anos, você estava muito velho para guerrear, né? Aliás, você está velho para fazer muita coisa. Hoje em dia não, né? Hoje em dia uma pessoa de 50 anos é os novos 30, né? Ainda está cheio de vida ainda. Mas naquela época uma pessoa já bastante idosa, com 50 anos, em Esparta. Aí, aquele momento que ele era liberado da vida do exército. Mas aí mudava só a função dele. Ele começava a comandar a vida política em Esparta, tá bom? Tanto que essa é a figura, essa é a representação, ilustração, basicamente, dos espartanos, né? Como hábeis soldados da Grécia Antiga,
dentro daquele contexto. Bom, e as mulheres? O que, que as mulheres faziam, né? O que, que uma Larissa, o que, que uma Bianca, o que, que uma Carlinha, o que, que uma Jéssica da vida fariam em Esparta? Seriam que nem as mulheres atenienses, de ficar dentro de casa, fazendo comida, cuidando dos trabalhos domésticos? Em Esparta, não. Em Esparta, a gente fala que os trabalhos das mulheres era bastante diferenciado. E era assim somente em Esparta. O restante das cidades e estados tratavam a mulher como aquela dona de casa, dentro daquele sentido. Então, somente as mulheres que viviam na polis de Esparta é que possuíam alguma liberdade. E esse estilo de vida era mal visto pelos gregos de outras cidades. Então, as mulheres, principalmente os homens de outras cidades e estados, ficavam com raiva das mulheres espartanas. Por quê? Porque as mulheres espartanas elas tinham liberdade, podiam fazer atletismo, faziam da parte da vida social e política de Esparta. Então eles achavam que esse estilo de vida das mulheres em Esparta poderia influenciar as outras mulheres das outras cidades das outras cidades e estados fazerem a mesma coisa. E aí é por isso que eles tinham um pouco de inveja nesse sentido. Então as espartanas, as mulheres de Esparta, né, usufruíam de uma situação diferente em relação às outras cidades e estados, né? Elas eram melhores alimentadas, não faziam trabalho doméstico, visto como tarefa de escravos, ou seja, eram os ilotas que faziam essa atividade, né? Se submetiam a intensa atividade física, tá bom? Para deixarem mais fortes, e tinham o direito de possuir e administrar propriedades. Por que, que as mulheres poderiam fazer atletismo, né? Fazer toda essa formação militar também? Porque na mitologia espartana, né, no ideário espartano, as mulheres eram responsáveis por gerar soldados, gerar guerreiros. Então, quanto mais fortes elas forem, teoricamente, né, para eles, formariam homens mais fortes também. Então, essa é a ideia. Por isso que as mulheres poderiam participar de todo esse treinamento também físico que tinham para os homens dentro daquele contexto, tá bom? Então, elas não faziam trabalho doméstico. Quem fazia trabalho doméstico eram os escravos, os ilotas. Elas não, elas exerciam politicamente, lideravam politicamente as coisas, tá bom? Os homens, enquanto estavam em guerras, alguém tinha que cuidar da cidade e tudo mais. Então, as mulheres cuidavam muito do dia a dia, do roteiro da cidade, dentro da cidade politicamente, tá bom? É claro que tinha homens também que cuidavam da política espartana, né? Os mais velhos e tudo mais, que não poderiam ir para a guerra, mas naquele contexto as mulheres tinham muita participação. E aí, citando mais uma vez o filme, quem assistiu o filme vai ver muito a figura da mulher de Leônidas, como uma liderança política em Esparta. Vai ver a importância e a diferença do tratamento de mulheres que tinha naquela cidade-estado, tá bom? Eu costumo falar, quando eu estou em sala de aula, que a aula sobre Esparta, se vocês quiserem assistir 300, é a mesma coisa, tá bom? Lá vai explicar até bem melhor do que eu falando sobre a cidade de Esparta. Lá, tudo isso que eu estou falando para vocês está presente no filme, tá bom? Bom, e aí começam os conflitos, então, bélicos da Grécia Antiga, tá bom? A guerra que vai começar a ter entre os gregos e os persas dentro daquele contexto, né? A gente já estudou os persas no trimestre passado, ou no início desse trimestre, né? Mas relembrando, o Império Persa, os persas, foi uma das civilizações que surgiram ali no Oriente Médio, ali na Ásia Menor e tudo mais. E esse Império Persa ele foi crescendo tanto sob o governo de Ciro, que começaram a conquistar várias cidades próximas à Grécia Antiga, tá bom? Depois de Ciro, o Império com Dario e tudo mais começou também a conquistar outras regiões cada vez maiores. Mas durante o governo de Ciro, como está na tela de vocês, da cor roxa, esse é o tamanho do Império Persa sob a liderança de Ciro. Dario I, que vai vir depois dele, vai conquistar ainda mais essas regiões de amarelo, para vocês verem a extensão, então, do território, aliás, Cambises, né, e de verde de Dario. Então, vocês podem ver que com Dario I, o Império Persa chega próximo à Grécia Antiga, né, aqui no canto da nossa tela. Então, o Império Persa começa a ser o primeiro grande inimigo dos gregos dentro daquele contexto. Então, os persas eles mantinham o poder centralizado em suas mãos, algo que era mal visto pelos gregos, né? Os gregos já tinham aquele ideário de liberdade, de democracia, né? E aqui eu estou falando de Grécia, não estou falando mais só de Esparta, estou falando de todas as cidades e estados reunidas contra o Império Persa. Então, é os gregos conjuntamente, né? Então, atenienses, pessoal de Corinto, de Mileto, todo mundo junto contra os persas dentro desse sentido, né? Então, os gregos eles vão desprezar o sistema político adotado pelos persas, né? Os persas gostavam desse poder centralizado na mão do imperador, né? Então, para eles, a concentração de poderes nas mãos de um rei e a falta de liberdade
para participar dos debates e decisões políticas era inaceitável, tá bom? Então eles defendiam muito essa ideia de liberdade e democracia. Por isso, quando o rei persa Dario I conduziu seus exércitos até a Ásia Menor e conquistou cidades jônicas da Anatólia no século V, Atenas e Erétria reagiram, dando então apoio à rebelião das cidades dominadas. E aí a gente vai começar então com o texto das chamadas Guerras Médicas. Por que vai ter esse nome? Porque vários dos soldados eram médicos naquele contexto, cuidavam da saúde das pessoas? Não é por aí, tá bom? As cidades médicas, as guerras médicas, é porque os gregos não diferenciavam os persas dos medos, que eram um dos povos que habitavam a região. Então é mais ou menos a mesma coisa que eu falar de guerras pérsicas, tá bom? Guerras médicas, a mesma coisa que guerras pérsicas, tá bom? É os gregos contra os persas, tá bom? Então um dos grandes líderes do Império Persa foi Dario I, que está na tela de vocês. Mas no filme não é Dario I o grande vilão, vamos dizer assim. Dario I morre e tudo mais, e aí vai vir o filho mais velho, né, dentro da linhagem, né, Xerxes I, né, que no filme é representado pelo ator brasileiro até Rodrigo Santoro, tá bom? Então a dica de filme para a aula de hoje, para ilustrar e tudo mais, é um filme muito bom mesmo, muito legal. Teoricamente vocês não têm idade para assistir ele, que é 16 anos, mas alguns estão chegando próximo a essa idade, né? Então é um filme que ilustra muito bem o que era ser espartano, a cidade-estado de Esparta, e vai contar um pouco sobre esses conflitos entre os gregos e os persas, tá bom? Dentro do contexto. Então vai ter lá das várias partes das guerras médicas, vai estar presente no filme, tá bom? É a dica de filme para vocês. Lá, as duas figuras mais emblemáticas do filme é Leônidas, que era o líder espartano, tá bom, aqui na esquerda, e Xerxes I, né, o principal imperador do Império Persa dentro do contexto do filme naquele período histórico, tá bom? O filme tem muitos erros históricos, porém a ambientação, o período que ele conta a história está certinho, né, dentro daquele contexto da Grécia Antiga, tá bom, turma? Então a aula de hoje, a gente viu essa segunda parte, né, dos períodos arcaico e clássico da Grécia Antiga. Só falta o período helenístico. O período helenístico a gente vai falar depois da semana que vem, depois da semana de prova. Sobre ele eu não cobro na avaliação de vocês. Até onde é que eu vou cobrar na avaliação de vocês? Até a cidade-estado de Esparta. Tá bom?